Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o último vídeo que eu fiz foi sobre o Atlético Paranaense. Depois disso eu não fiz mais vídeo nenhum porque me bateu enxaqueca, 2, 3 dias aí paradinho. Quem tem enxaqueca sabe que é doído, ainda tá doendo um pouquinho, mas já dá para começar a bater papo. Então desculpa aí não ter tido vídeo uns 2, 3 dias aí, é porque quem tem enxaqueca sabe que é complicado. E retornando a fazer vídeo, vamos fazer vídeo de novo do Atlético Paranaense, e o assunto tem um pouco a ver com o último assunto que eu falei sobre o Petraglia, que ele estava implorando para os torcedores ajudarem o Furacão. Então eu fiz meu vídeo lá, a galera falou, e o assunto tem um pouco a ver. Mas antes de começar o assunto, eu venho aqui agradecer alguns amigos, né? Ao pessoal do canal 2 a 1, o Wendel e o Ronexon, meus amigos. O Wendel, Ronexon, eu não fiz contato porque a enxaqueca me pegou, irmão. Ao Celestial Miranda, do canal Celestial Miranda. Celestial, tamo junto. Meu amigo Washington, que está na Suíça. E também tem um canal lá, Bahia, na Europa. Os três são baianos, torcedores do Bahia. Também o meu amigo Adriano, que tem uma parceria aqui com o canal, com a corretora Seguralta, que estampa aqui as nossas publicações aqui no YouTube. Seguralta é uma corretora que faz parte da AB Barros Corretoras de Seguros do Brasil, uma das maiores redes de seguradoras de corretoras do Brasil, né? E você tem aí o seu patrimônio, seu carro, sua moto, quer fazer um consórcio, quer fazer um financiamento, entre em contato com o Adriano da Seguralta. Ele é de Salvador. Vai lá, faz esse contato. Mas Magalhães, o vídeo é sobre o Atlético Paranaense. Mas acaba que todas as torcidas acabam vendo o que a gente está falando. E de repente tem alguém da Bahia aí, Salvador, vendo o vídeo, vendo o que a gente está falando. Dá uma ligada lá para o Adriano e faz essa cotação. E até você mesmo do Paraná, quer fazer uma cotação para ter uma ideia, liga para o Adriano, desenrola, que ele te dá uma moral. Seguralta, tá na descrição aqui do vídeo e tá aqui em cima também, discriminado. Então vamos lá, galera, tô devagarinho, voltando aos poucos. Dor de cabeça, graças a Deus, diminuiu bastante, desde quando dá aquelas pontadas ainda. Eu acredito que seja por causa da iluminação que eu coloquei aqui, que aqui eu estou fazendo um estúdio, então já comecei colocando uma outra iluminação, melhorando a iluminação. Eu tenho um problema de vista e eu acho que essa nova iluminação ocasionou, né? Também ativou essa minha enxaqueca que eu não tinha há muito tempo. Mas vamos lá para bater esse papo e vamos falar do Atlético Paranaense. Então eu peço que você, meu amigo torcedor do Atlético, você curta, compartilhe aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá. Não posso esquecer, agradecer os amigos que estão no nosso WhatsApp, 022 9922 54 512. Esses amigos que me trazem muitas notícias, tanto do Atlético Paranaense quanto dos clubes do Nordeste. E do Atlético Paranaense, do Furacão rubro-negro, se falou muito, né? De ajuda, tá todo mundo passando por um perrengue, os clubes passando por um perrengue, e o presidente Petraglia
do Atlético Paranaense deu uma declaração que eu achei um pouco esquisita pelos acontecimentos anteriores. Então eu fiz um vídeo aqui falando sobre a declaração dele. Vai lá, é o último vídeo antes desse. E eu coloquei alguns pontos, coloquei meu ponto de vista, dei uma olhada lá no WhatsApp, um monte de gente falando, entraram no particular, me explicaram um monte de coisa, uns a favor do presidente, outros contra o presidente, mas falaram um monte de coisa lá. E eu achei interessante que eu olhando lá pelo WhatsApp, algumas notícias que me mandaram, eu vi um assunto que eu já tinha comentado, mas fui dar uma pesquisada. Aí, o assunto diz o seguinte, tá aqui, ó. Atlético Paranaense não fará promoção para sócios durante pandemia. Para não quebrar, Atlético não fará promoção para sócios durante a pandemia. Isso do Atlético Paranaense eu estou olhando aqui no site tribunapr.com.br. Aí aqui diz que o Atlético Paranaense, deixa eu fechar isso aqui, não vai fazer promoção nenhuma, precisa do apoio dos sócios, como eu já tinha falado, para não quebrar. E ainda está escrito o seguinte, parece que um torcedor mandou uma carta, sei lá, mandou uma mensagem para o presidente do Atlético Paranaense, e o presidente do Atlético Paranaense tá aqui, ó, tá até escrito aqui na reportagem, questionado pelo torcedor Juliano Lorenz, o presidente do Furacão, Mário Celso Petraglia, alegou que o Furacão precisa do apoio dos associados durante essa pandemia do coronavírus, para não quebrar. E diz o seguinte: meu caro sócio e torcedor, estamos todos no mesmo barco. Infelizmente, o vírus chinês nos pegou a todos. Se o Furacão não for apoiado, ajudado neste momento, vai quebrar. Teremos longos anos pela frente para nos recuperar. No mesmo nível, só com a ajuda de todos. Sinto muito. O CAP precisa de todos nessa hora de crise absoluta. Escreveu o dirigente em resposta à mensagem de Júlio, conhecido como Fusca. Com K, né? Provavelmente ele falou sobre as promoções que os outros clubes estão fazendo aí de sócio torcedor. Tem muito clube que baixou o preço para não perder desculpa, o sócio torcedor. E ele, na sua declaração, diz que não vai abaixar. Porque tem alguns clubes que estão fazendo essas promoções. Corinthians, Santos, Botafogo, Fluminense, Sport, Fortaleza. Já falaram que vai baixar para não perder os seus torcedores. Esses clubes, acredito eu, que eles tenham a visão de é melhor pingar do que secar. Por quê? É melhor entrar alguma coisa de todos os torcedores do que entrar o valor integral de poucos torcedores. Aí eu fui dar uma olhada para não sair criticando o presidente do Atlético Paranaense, porque a gente está vivendo uma situação muito complicada de informações. Galera, se vocês perceberem que
a luz mudou, a iluminação aqui mudou, é porque eu tô com uma lâmpada de frente para mim que eu estava gravando e eu desliguei a lâmpada, porque estava incomodando a minha vista. Eu fico com medo, lógico, de voltar a enxaqueca, então vai ficar um pouquinho mais escuro mesmo, mas senão eu não vou conseguir gravar. E o que que acontece? Você pega muitas informações que são fake, você vai por uma fonte, você se quebra. Em qualquer área, se você for por uma fonte, você está ferrado. Você tem que pesquisar por várias fontes, porque senão você vai ser induzido ao erro, vai ser levado ao erro. Então, procure várias fontes. Então, antes de meter o malho no presidente Petraglia, que eu particularmente não conheço, e agora acompanhando mais Atlético Paranaense, que eu estou acompanhando as suas atitudes, antes de criticar, apontar o dedo, já fazer um juízo final, a gente tem que pesquisar o porquê. E por que eu estou falando isso? Vou ser bem honesto. Ano passado, o Vasco da Gama aqui do Rio fez uma promoção aí de sócio torcedor. Botou o preço lá baixinho. Porra, bateu o recorde. O que tinha mais sócios torcedores era o Flamengo. Ele passou o Flamengo. Passou o Flamengo. Pô, somos os que temos mais sócios torcedores. E aí? Não adiantou porra nenhuma. Nada. Estamos quase no final de abril e o Vasco não conseguiu pagar um salário de 2020 para os jogadores. Então o dinheiro do sócio torcedor serviu para quê? Pô, não tenho a menor ideia. Porque não pagou os jogadores. Um monte de gente fez aquele plano, um plano baratinho, R$19,99, um plano barato, para entrar um dinheiro. Mas e aí? E é por isso que eu resolvi analisar. Será que vale a pena baixar muito preço para continuar? Manter os que tem com o mesmo preço para os caras participarem ali? Dar uma vantagem maior para os caras, para os torcedores? Aí eu fui dar uma olhada. Aí, o que eu fui fazer? Primeiro, eu fui dar uma olhada no número de torcedores de cada time. E percebi que, aqui no Brasil, a quantidade de sócios torcedores que se tem por time é muito pouca, mas muito pouca. Se você pegar o primeiro time que está aí, o primeiro time é o Vasco da Gama, hoje, né? O Vasco da Gama, por causa dessa promoção, está lá em primeiro lugar. Se você pegar o quantitativo de torcedores do Vasco da Gama, nessas pesquisas malucas aí que tem, de torcedores do Vasco da Gama, e colocar com sócios torcedores, você vai ver que não vai bater nem 10%. Então ainda sócio torcedor aqui no Brasil é muito pouco. O número de sócios torcedores ainda é muito pouco. Aí eu fui dar uma olhada aqui para ver. Aí perguntei aqui no WhatsApp quanto era mais ou menos o número de torcedores do Furacão. Aí eu fui dar uma olhada aqui. Fizeram uma pesquisa aí, eu estou olhando aqui, que o colega me mandou, do blog Cássio Zirpoli, YouTube. Aí tem uma pesquisa aqui mais atualizada, do Ibope, né? Ele botou aqui de junho a agosto de 2017. Aí coloca o Flamengo primeiro, e aí isso. Aí coloca aqui num valor de 33 milhões, mais ou menos, de quase 34 milhões de sócios torcedores, de torcedores, sócios torcedores não, minto, de torcedores a nível nacional, né? Aí Corinthians, pá, coisa e tal. Aí eu vou dar uma olhada aqui, enquanto o Atlético Paranaense em 18º lugar. Atrás de Santa Cruz, Ceará, Vitória, Bahia, Sport. Tá lá o Atlético Paranaense com 1.100.000 mais ou menos de torcedores a nível nacional. Eu tinha visto uma outra pesquisa que os torcedores do Atlético Paranaense já batiam 2 milhões, mas nem sei qual foi a pesquisa que eu vi. Deixa eu até dar uma olhada aqui, deixa eu ver.
eu ver se eu tenho aqui essa pesquisa. Não tem essa. Eu vi uma outra pesquisa aqui, o Atlético Paranaense nem entra, que são dos 10, não entra. Então, olhando por aqui, vamos lá. 1.200.000 Atlético Paranaense. Ó, não sou eu que estou inventando. Aqui, Cássio Zirpoli, tá? Tô vendo no blog dele esse quantitativo aqui, mais ou menos. Vamos ser honestos, né? Essas pesquisas é muito complicada. Não tô aqui falando mal dos institutos de estatística. Não é isso. Mas eu, particularmente, eu nunca fui pesquisado de porra nenhuma. Ninguém nunca me pesquisou pra nada. Então como é que vai saber o quantitativo do meu time? Mas a gente respeita, tá? Mas é muito complicado esses números. É bem complicado. E ultimamente, as empresas de pesquisa têm deixado a desejar, porque eles não estão acertando nada, né? Nas últimas eleições eles não acertaram nada, erraram tudo. Todas as pesquisas que foram feitas foram erradas. Não quero aqui falar de política, mas deu uma queimada, né? A gente fica desconfiado dessas pesquisas. Mas indo por esse lado, ali, o Atlético Paranaense tem 1.200.000 torcedores. Se o Atlético Paranaense tivesse 10% de sócios torcedores, seriam 120.000 sócios torcedores. Aí eu fui dar uma olhada. Para mim saber aqui quantos sócios torcedores o Atlético Paranaense tem. Aí entrei no site da ESPN.com.br, que está escrito o seguinte: sócio torcedor, quantos tem o seu time? Veja levantamento exclusivo com números e compare com rivais. Aí está aqui no site. Vou dar uma olhada. Estou baixando aqui. Aí foi lá procurar o do Atlético. Aí aqui fala, olha, os dados são da segunda quinzena de janeiro. Exceções feitas a Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Santos, Sport e Vasco, que possuem um contador em tempo real. Esses times, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Santos, Sport e Vasco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times têm um contador. Então você consegue chegar lá, fazer essa pesquisa que te mostra o número real de quantos torcedores tem, quantos torcedores saíram. Então fica mais fácil você acompanhar. O restante, você tem que perguntar ao clube. E o Atlético Paranaense é um desses clubes que você tem que perguntar para saber quantos sócios torcedores tem. E no caso do Atlético Paranaense, tem que perguntar direto ao presidente, filho, porque ele não divulga. É o que está escrito no site. Aí aqui diz, vamos lá. Aí aqui diz, olha, vamos lá. Veja abaixo o total de sócios cadastrados e o total de inadimplentes. Aí aqui diz, Atlético Paranaense, um total de 26.000 sócios que estão ativos, 24.700. Isso em janeiro, 24.700. Mas vamos lá pegar de sócio, 26.000. Se a torcida do Furacão, pela pesquisa, é 1.200.000 e o Furacão tem 26.000 sócios torcedores, porra, não dá nem 10%. Vamos lá, 10% é 120.000. 5% dos torcedores é 60.000. 2,5% é 30.000. Ou seja, menos de 2,5% dos torcedores do Atlético Paranaense são sócio-torcedor. O porquê disso? O porquê de tão pouco? Eu particularmente não sei. Você pode me ajudar me dizendo o porquê que é tão pouco. Tão pouco. Porque tem poucas coisas para fazer, o clube oferece poucas coisas. Eu escutei vocês falando de cadeira numerada, que é muito chato,
disso que é muito chato. Eu vi os torcedores do Atlético Paranaense reclamando de uma porrada de coisa em relação ao sócio-torcedor. Talvez a quantidade de sócio-torcedor do Atlético Paranaense seja muito pouca justamente por causa disso. Porque se cobra muito e se oferece pouco. Quer muito dinheiro, mas quer dar pouco. Isso é complicado. Então, nem 2,5% da torcida do Atlético Paranaense é sócio do clube. E eu fico pensando, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, não seria melhor para o seu clube, para o presidente do seu clube, pingar do que secar? Será que esses 25 mil sócios torcedores estão todos pagando? Eu vi que tem valor de 90, 150 reais. Será que estão todos pagando certinho nessa pandemia? Isso é de janeiro. Porque talvez, na minha visão, fosse melhor ele fazer uma promoção e manter o que tem ganhando menos, do que não fazer promoção nenhuma e perder o pouco que já tem. Então, quando o presidente diz que não pode fazer nada, que tem que todos ajudar, joga uma responsabilidade em cima da torcida, e vamos ser bem sinceros, sem jogo, sem nada, você tirar todo mês 50, 150 reais, 90, 150 reais de sócio torcedor, legal. Mas será que esses 26 mil vão estar bancando? Estão bancando? Todo mês? Já temos um mês parado. Será que está bancando? Então a pergunta é melhor manter o preço total igual o presidente do Atlético Paranaense quer e não perder nada? Ou perder nada de dinheiro? Ou ele reduzir, fazer promoções para continuar entrando dinheiro em caixa, igual uma porrada de clube está fazendo, para não perder o sócio torcedor, dando brinde, fazendo um montão de coisa para não perder o sócio torcedor, como tá todos os clubes estão perdendo muitos torcedores, muitos sócios torcedores. Muitos estão inadimplentes, muitos. E o Atlético Paranaense, como já não tem um número de sócio torcedor muito grande, você faz os cálculos. Imagina que a metade saia. Fiquem 13 mil pagando em dia. Será que não era melhor abaixar o valor e manter os 26 mil pagando em dia um valor menor do que os 26, do que 13 mil pagando o valor total? O que acha melhor? A metade pagar o valor total ou todos pagar um valor menor? Eu não estou falando que de 90 cair para 45, de 150 cair para 75, não é isso. Porque aí o cálculo vai dar na mesma. Aí seria burrice eu estar falando isso aqui. Eu estou falando fazer um desconto, fazer uma promoção, fazer alguma coisa para baixar um pouco o valor, não pela metade, mas baixar um pouco o valor para tentar manter todos. Eu vou dar a minha opinião. Neste momento, os sócios torcedores têm que ajudar o clube, sim. Tem que ajudar, sim. Você, torcedor do Atlético Paranaense, tem que ajudar, sim. Mas o Atlético Paranaense, o clube, tem que te ajudar também. Muita gente perdeu emprego. Muita gente perdeu emprego. A ganância por dinheiro pode atrapalhar o seu clube. Na minha visão, atrapalhar o Atlético Paranaense. Eu, Magalhães, se sou presidente de um clube, eu prefiro pingar do que secar. Eu faria uma promoção para manter os meus sócios torcedores, já que não são muitos. Mas eu faria isso. Mas eu entendo o presidente do Atlético Paranaense. Se ele tem mais de 1 milhão de torcedores, pelo Ibope, pelo Datafolha, pelo que for, mais de 1 milhão, e nem 3% são sócios, eu entendo ele não querer baixar. Eu entendo. Agora, tem que se saber
por que o número de sócios torcedores do Atlético Paranaense é tão baixo? Pode ser pelo que você me falou, que o Atlético Paranaense oferece para o sócio torcedor é pouco. Então, fica complicado, mas tem que se entrar numa equação. Por quê? Se zerar o sócio torcedor, o Atlético Paranaense vai ficar com um problema muito grande. Muito grande como todos os clubes. Mas a minha visão, meu amigo torcedor do Furacão, eu, se fosse presidente do Atlético Paranaense, eu preferia pingar do que secar. Eu preferia diminuir os valores e manter o máximo de sócios torcedores que eu pudesse, do que eu perder a grande maioria e manter alguns pagando o valor total. Que vai chegar uma hora, na minha opinião, que vai fechar, dependendo também do tempo que se mantenha sem jogos. Então, essa é a minha opinião. Para mim, é melhor pingar do que secar. Mas eu não critico e não aponto o dedo para o presidente do Atlético Paranaense. Ele tem uma visão administrativa. Para ele, pelo fato do número de sócios torcedores não ser muito grande, ele não vê vantagem em diminuir o valor. Para ele é melhor manter o mesmo valor, mesmo que perca sócios torcedores. Mas isso vai ter um ponto, né? Que se perder muitos, o sócio torcedor que estiver pagando não vai valer de quase nada. Mas eu entendo o ponto de vista do presidente do Atlético Paranaense, mas não faria igual. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!